Muito boa tarde a você que nos acompanha. Vamos continuar com mais notícias desta segunda-feira. A embarcação que naufragou na Baía de Todos os Santos, que deixou pelo menos 6 mortos ontem em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, fazia transporte irregular de passageiros. A Marinha investiga se houve excesso de passageiros no veículo. A embarcação que naufragou ontem na Baía de Todos os Santos e que deixou pelo menos 6 mortos em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, fazia transporte irregular de passageiros de acordo com a Marinha, que investiga se houve excesso de passageiros no veículo. O barco tem capacidade para 10 passageiros e um tripulante e estava com a documentação regular. De acordo com a Marinha, a embarcação era de uso exclusivo em atividades de esporte ou recreio, não sendo habilitada para o uso comercial. O percurso a ser feito ontem seria de aproximadamente 2 quilômetros entre a ilha de Maria Guarda para Madre de Deus, considerado um percurso tranquilo que pode ser feito em até 10 minutos. Mas antes da metade do caminho, a embarcação naufragou. Equipes de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Bahia estão na região fazendo buscas por possíveis desaparecidos junto com outros órgãos e está avaliando o ocorrido. Foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estabelece normas para o uso de câmeras em fardas de policiais. É exatamente isso. Foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que estabelece normas para o uso de câmeras em fardas policiais. O texto traz recomendações gerais, como gravação, armazenamento das imagens e acesso a elas. Lembrando que a instalação não é obrigatória e caberá a cada unidade decidir sobre a implementação do monitoramento. Antes da norma ser publicada, alguns estados brasileiros já utilizavam câmeras corporais, como Santa Catarina e São Paulo. No Distrito Federal, a Polícia Militar está com o processo em fase de licitação. No âmbito federal, a direção da Polícia Rodoviária Federal informou que testes em câmeras começarão a ser realizadas já esta semana, no Rio de Janeiro, e a instituição quer que todo o efetivo use ao fim do processo. Além disso, o governo também estuda a instalação do equipamento em uniformes da Polícia Penal Federal. Tudo isso é uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que tanto os agentes tenham a segurança do que está acontecendo ter gravado e também de todos que forem abordados em ações policiais. Agora vamos para São Paulo. Vamos ao Minuto da Economia de hoje. O governo anunciou hoje um programa para incentivar o desenvolvimento da indústria nacional. Contém medidas que deverão ser adotadas durante os próximos 10 anos. E precisa mesmo. Faz tempo que o sucesso da balança comercial brasileira depende do agronegócio. E, internamente, o maior peso do PIB é do setor de serviços. A indústria é a última colocada no item produção. Lá fora, até melhorou. O IEDI, que reúne representantes das 50 maiores empresas nacionais, divulgou hoje que a indústria brasileira subiu 20 posições e passou a ocupar a posição 58 no ranking internacional. Parece bom, mas é bom destacar que a melhoria foi provocada pela queda dos outros países. Nossa produção, aliás, também caiu. Por isso é bom aprender com os erros dos outros. No plano anunciado hoje está previsto uma nova injeção de recursos do próprio governo para fortalecer a indústria. É bom saber que a China, isso mesmo, a China, está enfrentando problemas exatamente por dar muitos incentivos e agora passar por dificuldades, porque alguém tem que comprar e a população chinesa não tem muito dinheiro. Nós não parecemos com eles, certo? A primeira remessa de doses da vacina contra a dengue no SUS chegou ao Brasil. Como a quantidade é pequena para atender toda a demanda, foi definido um público-alvo e serão priorizadas, neste primeiro momento, cidades de grande porte com alto índice de transmissão, mas a lista ainda não foi divulgada.
A primeira remessa, com 720 mil doses da vacina contra a dengue, que será aplicada através do SUS, chegou ao Brasil no sábado. Ao longo dessa semana, a previsão é de que o imunizante passe pelo processo de liberação da alfândega e da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para depois ser enviado ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Ainda são aguardadas mais 600 doses da vacina Qdenga, que também foram ofertadas sem custo ao poder público pelo fabricante, o laboratório japonês Takeda Pharma, além de 5.200.000 doses compradas pelo governo federal, que devem ser entregues gradativamente até novembro. Esse volume é o limite da capacidade de entrega do fornecedor. Como o esquema vacinal requer a aplicação de 2 doses em um intervalo de 90 dias, o quantitativo será destinado a imunizar 3.200.000 pessoas esse ano. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas a partir de fevereiro em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, público-alvo com maior número de hospitalizações por dengue depois das pessoas idosas, para as quais a vacina ainda não está liberada pela Anvisa. Além disso, devem ser priorizados os municípios de grande porte com alta transmissão da doença nos últimos 10 anos, mas a lista de cidades ainda não foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o laboratório Takeda fez um convênio com a prefeitura, que começou uma vacinação em massa com a Qdenga no dia 3 de janeiro, imunizando pessoas de 4 a 60 anos de idade, alcançando todas as faixas etárias para as quais a vacina é liberada. Até o momento, 10.500 pessoas receberam os imunizantes, apenas 7% da meta, que é de 150.000 douradenses até o fim de março. Um mês assim que as pessoas ainda estão de férias, outros viajando. E ainda nós estamos implantando em outros locais para fazer a vacina ainda. Então a gente espera incrementar muito mais essa campanha de vacina e a gente conseguir muito mais números aí em relação à vacina da Qdenga. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O imunizante está aprovado pela Anvisa desde março do ano passado, disponível em clínicas privadas desde julho e foi incluído no Plano Nacional de Imunizações em dezembro para chegar aos postos de saúde. Toda vacina nova, a população fica receosa quanto à questão das reações adversas, E a gente está percebendo que é uma vacina bem tranquila, com poucas reações, poucas situações que a gente tem observado. Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. A vacinação começa no momento em que o país passa por um aumento nos casos de dengue. Foram 55.859 suspeitas notificadas na primeira quinzena de janeiro de 2024, além de 6 mortes. No ano passado, foram 17 mortes, mas as notificações ficaram em 26.801 casos no mesmo período, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. Uma nova subvariante da Covid-19 foi identificada no Mato Grosso pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Chamada JN.2.5, a nova cepa, que é uma variação da Ômicron, foi encontrada após a seleção e sequenciamento de 15 amostras positivas para a doença nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 4 mulheres tiveram um exame positivo para a subvariante. 3 chegaram a ser hospitalizadas e, após alta médica, seguiram para isolamento domiciliar. Já a outra paciente tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e veio a óbito. Este caso permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica Local. Segundo a Secretaria de Saúde, não é necessário criar pânico, mas é preciso sempre estar em alerta aos sintomas gripais, além da recomendação do uso de máscara em caso de gripe ou resfriado, lavar as mãos com sabão e ou higienizar com álcool 70% e, claro, procurar uma unidade de saúde para uma melhor condução do quadro. Além do Brasil, a JN.2.5 já foi identificada no Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. E a Torre Eiffel recuperou seu nível de visitas em 2023 e superou o número anterior à pandemia de Covid-19. A empresa operadora da Torre Eiffel anunciou que o ponto turístico símbolo da França recebeu 6,3 milhões de visitantes em 2023, o que representa um número maior do que antes da pandemia de Covid-19. O ano passado, marcado pelas homenagens ao criador da torre, Gustave Eiffel, pelo centenário da morte do engenheiro, teve um aumento de 8% em relação a 2022.
A torre recebeu 6,2 milhões de visitantes em 2019, antes de fechar por vários meses em 2020 e 2021 pelos confinamentos para combater a Covid-19. Os franceses ainda são os que mais visitam o local, cerca de 19% do total de visitantes, seguidos dos americanos com 13%. Os grandes museus parisienses, como o d'Orsay, também seguiram a mesma tendência, com níveis de visitas semelhantes aos de 2019. O ano de 2024 vai ser marcado pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Estão previstos mais de 15 milhões de espectadores na capital francesa. Te espero com mais notícias daqui a pouquinho no Jornal das 18h30 e às 10 da noite também. Informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia. Tchau.